que é que será que esta nossa nova obsessão com a volta à era romântica quer dizer sobre nós? Não só enquanto indivíduo, mas enquanto coletivo mesmo. Porque nós estamos a ver um movimento muito crescente de um grande hype de Bridgerton, Wuthering Heights, voltar a ler Jane Austen e outros autores clássicos. E eu pessoalmente adoro isso. Eu sou uma pessoa mega romântica, sou caranguejo, o que é que se há de fazer? Mas eu penso que isto mostra muito porque é que nós, enquanto sociedade, estamos a falhar no teste do tempo. Nós estamos a ver um colapso gigante de identidade a acontecer a uma velocidade absurda e estamos cada vez mais perdidos e sem sentido e à procura de propósitos, coisas que antes pareciam talvez mais simples. Aqui a arte novamente surge como um movimento de reconforto de algo que nós até podemos não ter vivido, mas que sentimos falta nos nossos genes, porque nós ainda não estamos programados para toda esta mudança tão rápida que está constantemente a acontecer. Inclusive eu tenho aqui uma frase muito gira que encontrei que diz que há uma percepção de que os jovens que nasceram no mundo digital poderão querer regressar a um tempo que parece profundamente não moderno. E porquê é que isto está a acontecer? Porque eu, e provavelmente tu também, estamos a fazer parte da geração mais ansiosa da história. E porquê? Porque nós estamos numa sociedade cada vez mais líquida, e vou explicar um bocadinho melhor isto mais à frente, mas basicamente o que é que acontece? Nós estamos inseridos em grupos cada vez mais pequenos, com cada vez menos sentimento de comunidade, com laços cada vez mais descartáveis, com as famílias mais pequenas de sempre e com vínculos cada vez menos estáveis e duradouros. E quantos de vocês é que não mudaram de casa provavelmente mais vezes no espaço de 1 ou 2 anos do que os vossos pais ou os vossos avós mudaram a vida toda deles? Mesmo objetos, bens materiais, roupa, que antes era algo mais valioso porque era fruto de um grande trabalho e de esforço, hoje em dia nós retiramos um bocadinho o valor disso porque não vemos o nosso esforço necessariamente associado. E isso, na minha opinião, acaba por ser um espelho gigante daquilo que nós vemos nas nossas relações também hoje em dia. Hoje em dia tudo é muito mais descartável. Onde é que surge também muito esta ansiedade que nós temos? É de uma falta brutal de sentimento de segurança e de estabilidade e de estrutura. Não vamos mais longe. Quando eu começo a pensar nas pessoas com quem eu já partilhei durante longos anos da minha vida os meus segredos mais profundos e que hoje em dia simplesmente desapareceram. Não houve uma zanga, não houve uma briga, não houve uma discussão, não houve nada, simplesmente a vida aconteceu, cada um foi por um caminho diferente e parece que de certa forma continuamos a sentir este sentimento de proximidade porque podemos pôr um likezinho no story e saber mais ou menos o que é que eles andam a fazer, quando na realidade o vínculo já se dissolveu completamente. E nós não estamos programados e habituados a lidar com isso. Então o que nos resta é um sentimento de nostalgia constante e muito profundo. Quando nós vamos para os nossos relacionamentos atuais, quer sejam românticos, afetivos, de amizade, até mesmo de família, é muito difícil para nós conseguir encontrar a linha entre onde é que vale a pena trabalhar numa relação e onde é que vale a pena tentar testar as compatibilidades e dedicar esse amor e esse serviço ao outro, e quando é que é melhor simplesmente cortar, porque em muitos dos casos é melhor realmente haver esse corte e esse distanciamento. O problema é que nós já não sabemos definir esse limite. E porquê? Porque nós estamos a viver uma era em que temos muitas escolhas e muitas opções, e todos nós sabemos que mais escolhas não significa necessariamente melhores decisões, significa mais oportunidades, mas também significa uma ansiedade muito grande e generalizada que nós estamos a ver hoje em dia. Porque honestamente, se nós estivermos a olhar para as coisas desta perspectiva de lucro, não vale a pena investir em relações. Não vale a pena. A menos que nós tenhamos estes valores estáveis, fortes, intrínsecos e já bem estruturados e enraizados dentro de nós, simplesmente não vale a pena. Nós abrimos o telemóvel e temos literalmente um cardápio de opções onde nós damos swipe right, swipe left e temos quase infinitas escolhas. Então como é que nós vamos conseguir dar valor a algo que é tudo menos escasso? E atenção, eu não sou minimamente contra dating apps, acho que são uma forma bastante legítima de conhecer pessoas, tal como conhecer através de redes sociais, etc. O problema não está minimamente aí, o problema está só no excesso de escolhas. Por exemplo, se nós formos a um restaurante e nos derem um cardápio com 50 opções,
o nosso sistema nervoso vai ficar em estado de alerta, vai estragar completamente a nossa experiência do que era suposto ser um momento para relaxar e para nos divertirmos com amigos, porque do nada, assim que chegamos, o nosso primeiro impacto é uma infinidade de escolhas e nós vamos inevitavelmente acabar por achar sempre que nós não fizemos a certa. E enquanto que nós fomos a um restaurante, tem qualquer dia ali umas opçõezinhas, para essa escolhemos uma, nós realmente podemos usufruir daquilo que nós realmente fomos fazer, que foi conviver e desfrutar de um bom momento, e sentimos mais calmos e mais relaxados. Outro exemplo também que eu penso muito é quando nós vamos ver um filme. Como nós temos tantas opções de filmes para ver, eu pelo menos falo por mim, eu muitas vezes perco muito mais tempo a escolher qual é que é o filme que eu vou ver, tanto que hoje em dia até tenho nas minhas notas vários filmes que é para quando chegar a esse momento eu já poder ir lá e escolher, porque senão aquilo estragava completamente a minha experiência. Eu passava 1 hora a escolher um filme e depois quando finalmente escolhia um, entre sair de um para outro, porque este aqui passado 5 minutos já não me estimulava, então vou para outro, e quando finalmente decidia um que gostava, mal o via, porque passado 10 minutos já estava cansada e simplesmente acabava por adormecer. Ou seja, sim, é muito bom nós termos muitas escolhas, mas é importante nós encontrarmos mecanismos para conseguirmos continuar conectados a nós mesmos e aos nossos objetivos e àquilo que nós realmente queremos fazer, as direções para as quais nós queremos seguir e onde é que vamos realmente investir o nosso tempo e o nosso amor e o nosso carinho em algo ou em alguém. E então nós estamos a deparar-nos de frente com esta dicotomia que, por um lado, tem muitas vantagens como a nossa adaptabilidade, a nossa capacidade de sair da nossa zona de conforto, a nossa capacidade de mudarmos, a nossa liberdade que tantas pessoas lutaram tanto para nós termos e para nós hoje em dia podermos usufruir dela, e é uma coisa incrível, é um privilégio gigante hoje em dia nós podermos ter divórcio, nós podermos sair de uma empresa se nós não somos valorizados ou simplesmente queremos mudar de carreira aos 30, 40, 50 anos, quando quer que seja. É um privilégio nós podemos ouvir a música que nós gostamos, é um privilégio nós podemos ver um filme e estar tão acessível a nós quando às vezes simplesmente estamos só com medo de dormir sozinhos e então temos ali algo a dar e fica-nos a fazer companhia durante a noite. É um privilégio gigante, é um privilégio nós podermos nos expressar através da moda. E sim, nós somos consumistas e aí está, esta é uma parte do problema e tudo é descartável e já nada tem o mesmo valor, mas por outro lado, que bom que é, se eu já não me identificar com algo, poder experimentar algo novo amanhã e até encontrar um equilíbrio entre tudo isto e não precisar ser só uma coisa e poder ser várias coisas diferentes. Mas a questão é, quando nós somos tanta coisa, o que é que nós somos afinal? Porque hoje em dia nós não temos só acesso à nossa realidade, nós temos acesso à realidade de imensa gente, não só pessoas que nós conhecemos, mas também figuras públicas que mostram a sua vida nas redes sociais e nós queremos fazer parte de tudo isso. É realmente um privilégio nós podermos ter acesso a todas essas coisas. Nós podemos viajar, nós podemos literalmente apanhar um avião e ir para outra parte do mundo e conhecer uma cultura que de antes só estava acessível em livros e mesmo assim não era para toda a gente, são realidades que se calhar os nossos avós nem sequer faziam a mínima ideia que existiam. Então nós podemos descobrir de uma forma muito mais profunda porque vemos várias hipóteses daquilo que nós podemos ser ou não ser, mas por outro lado ficamos muito ansiosos com todas essas escolhas e com termos de performar bem em todas estas partes de nós. E é uma pressão gigante com a qual nós não estamos habituados a lidar, porque é das tais, há 2 gerações atrás, não era assim. Tu escolhias e ficavas naquela carreira ou ficavas com aquela pessoa para a vida toda. Eu tenho uma colega minha que este ano fez 50 anos de empresa. Eu só de pensar em ficar 50 anos no mesmo trabalho, entrei em pânico também já me deixa ansiosa, ou seja, estamos ansiosos por tudo. Porque esta adaptabilidade e esta capacidade de mudança é tão boa, traz-nos tanta criatividade, traz-nos tanta fertilidade também, mas por outro lado, traz-nos uma insegurança e uma fragilidade brutais para nós. E por isso é que a ansiedade, a depressão, a falta de propósito têm sido os grandes temas dos últimos anos, porque estamos todos na busca de encontrar mecanismos para conseguirmos lidar com esta instabilidade que estamos a passar agora. Mas a balança começa a ficar muito pesada para um lado e falta-nos ter o conhecimento e os mecanismos para pormos no outro pratinho para nós realmente a conseguirmos equilibrar. E é aí onde eu sinto que tem estado muito o papel da arte, muito, no meu caso, no cinema e na literatura, mas também na pintura, na música, em várias formas de expressão, de sermos transportados para uma era em que hoje em dia já parece impossível nós conseguirmos viver. Então encontramos refúgio
no romance e na fantasia. E então ficamos completamente derretidas quando vemos famílias grandes, com 8 irmãos, com vínculos fortes, estáveis, duradouros, com sentimento de segurança, porque temos ali alguém, temos ali a nós também sabemos o que é que somos, onde há este desejo por deixar um legado, onde há este foco nos laços afetivos que duram uma vida toda, onde até mesmo, por exemplo, quando eu estava a ler Jane Eyre, todo o livro foi um momento de tensão gigante até existir um beijo. E isto até parece quase como um contramovimento daquilo que está a acontecer hoje em dia no nosso cinema super sem nenhuma sensibilidade, em que os corpos são só corpos e nós não vemos a alma que está por trás deles. Então, nestas séries, nestes filmes, nesta literatura, nós parece que voltamos a encontrar a alma que está por trás da pessoa, a exploração que está, temos acesso aos pensamentos deles, ao que é que está por trás das dificuldades que eles estão a passar, porque parece que nós até os conseguimos conhecer melhor do que nos conhecemos a nós mesmos, porque eles sabem, eles são aquilo, aquelas personagens são aquilo. Nós não sabemos o que somos, porque nós somos tanta coisa. E está tudo bem com isso, mas eu acho que acaba por ser desejável conseguirmos nos nutrir nesse aspecto e nos cultivar e metermos este processo todo de autoconhecimento também como uma prioridade na nossa vida, para nós realmente conseguirmos, aí está, voltar a equilibrar a balança e encontrar um caminho que não nos destrua e que não nos deixe completamente ansiosos e inseguros, mas também nos permita vivenciar esta liberdade, como ela deve ser experienciada. Este movimento não está a surgir necessariamente por um desejo de queremos voltar a essa época, mas sim por romantizar uma fantasia em que os tempos até pareciam mais simples. E nós sabemos que não eram mais simples, definitivamente que não eram. É-nos mostrado um recorte da realidade que não era de todo para a maioria das pessoas e que está a esconder intencionalmente o feio e cru que existia por trás de todas estas dinâmicas, mas que ao mesmo tempo nos mostra uma beleza e elegância que é difícil nós conseguirmos ter acesso nos dias de hoje. E voltando agora um bocadinho à premissa inicial, existe um sociólogo que era o Zygmunt Bauman e que ele nos seus ensaios já nos alertava para esta transição da modernidade sólida para a modernidade líquida, sendo a modernidade sólida estes laços fixos, duradouros, estas carreiras para a vida toda, estas estruturas rígidas, mas que nos conseguiam enraizar e que nos conseguiam dar um propósito e que traziam, como nós tínhamos menos escolhas, também nos trazia menos questionamentos. Em contraponto a esta modernidade líquida, onde é tudo muito instável, as relações são muito fluidas, onde nem sequer sabemos muito bem para onde ir porque podemos ir para todo o lado, onde nós simplesmente descartamos tudo e mais alguma coisa a cada nova versão que vamos criando de nós mesmos e que nos traz um profundo sentimento de insegurança. E eu, quando faço alguns questionamentos sobre a minha vida e sobre os rumos que eu estou a seguir, eu utilizo muito a natureza como exemplo, porque, na minha opinião, é o ser mais sábio que nós temos, que está aqui desde o início da espécie humana e muito antes disso também, e ela tem muita sabedoria, e se até a natureza se está a sentir com este nosso consumismo, com esta nossa mudança, com esta nossa inconsistência, com esta nossa falta de raízes, o que é que isso também vai espelhar em nós e o que é que isso quer dizer sobre nós mesmos? Porque se por um lado temos na balança esta nossa liberdade de ser, de nos reinventarmos, de mudarmos, vai ser muito positiva, mas também tem os seus lados maus. Por outro lado, na balança fazem-nos falta as estruturas e os valores firmes que nos trazem de novo este sentimento de segurança, de proximidade, de amor, de carinho, de serviço, de propósito, que nos está a faltar e que nos está a adoecer. Então fica este questionamento: quais é que são as partes deste nosso privilégio que nós queremos manter, onde é que elas nos estão a destruir e o que é que vale a pena resgatar do passado e o que é que vale a pena deixar lá. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever e pôr gosto, e um beijo!